Pastrello mandou R$ 50. Kim, mudar a Constituição não implica em caos jurídico, criando situações de questionamento de decisões baseadas na carta anterior? Ou se passada uma régua e vida segue? Não, pelo contrário, né? O caos jurídico é o sistema que a gente vive hoje, né? O número de maior... O país com o maior número de processos por habitante é o Brasil, né? É bizarro. Mas você já respondeu a sua própria pergunta, né? Sim, você passa a régua e daqui para frente vale a nova Constituição, né? Tudo que foi decidido sobre a Constituição anterior tá consolidado. Eu processei o Igor, ganhei o processo sobre a Constituição anterior, acabou. Nova Constituição eu teria perdido o processo. Não interessa, é ato jurídico perfeito, você não questiona. Entendi. Então... Não vai ter, a guerra, tem a nova Constituição, vai todo mundo questionar o que dá... Não. Hoje, né, esse é um assunto... Um assunto. Esse é um assunto chato, mas, enfim, fui provocado e eu gosto, então azar de vocês que estão assistindo. E do Igor que tá aqui. Hoje existe, por exemplo, o nosso Código Penal, ele é de antes da nossa Constituição, de 88, né? E aí, pode uma lei anterior à Constituição de 88 ser inconstitucional? Adivinha? Pode. Não. Não pode. Não tem como ela ser constitucional porque ela não foi editada sob aquela Constituição. Então, tem como eu questionar uma lei anterior à Constituição de 88 no Supremo Tribunal Federal? Adivinha? Não. Sim. Oxi. Porra, aí ficou meio contraditório agora. Sim, você pode. Porque não é que ela seja inconstitucional. Mas nós consideramos que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Ou seja, ela não é inconstitucional porque não tem como ela entrar em conflito com uma Constituição que não foi a Constituição que não existia na época. Mas nós consideramos que a lei não foi recepcionada. Então, na prática, é como se ela fosse declarada inconstitucional. Entendi, eu acho. Nossa, é tudo... É o seguinte, você declara inconstitucional do mesmo jeito, só se chama de outro nome. Entendi, tá bom. E essa daqui que o Etuf tá falando também de Constituição, ó. O Etuf mandou R$20. Talvez seja melhor tu ficar de fone, hein? Peraí. Tá bom, tô esperando. Ó. E o bicho é burro demais, hein? Cara, tô tendo dificuldades técnicas aqui, preciso que a Yasmin me ajude. Gira ele pra fora. Não, vira ele pra baixo, o fio. Reparação histórica ao vivo. Isso, me sirva. Muito obrigado. Que babaca. Vamos lá, escuta aí. O Etuf mandou R$20. A Constituição e o Plano Nacional de Educação estabelecem diretrizes como uma política de Estado, porque o país ainda sofre com a descontinuidade de políticas independentemente do governo vigente. Quer que eu leia com a pontuação certa? Eu entendi. Tá é bom. o seguinte, por que educação na Constituição e no Plano Nacional de Educação é política de Estado e vem pro governo, vai governo, destrói o que o outro governo fez? Primeiro, não tem nem destruição do que o outro governo fez, porque a gente nunca teve nenhum governo decente em educação. No Brasil, nos últimos 40 anos, não teve nenhum governo... um governo bom... Cara, não teve. Bom, não teve. Por que que tem descontinuidade? Por que que a gente não tem política de Estado? Porque no nosso sistema... Se a educação está um lixo, né? Então, por exemplo, faz um ano, acho que o Haddad foi lá na Câmara, eu convoquei ele, e ele quis falar, porque você fica falando dos meus números, dos meus dados e tal, eu fui ministro da Educação, tantos anos, o mais longevo, aumentei em 4 vezes o investimento em educação, não tem ninguém que tenha aberto mais colégio técnico, mais universidade, mais Instituto Federal do que eu, bababi, bababá. Eu falei, ministro, você quadruplicou, né, o investimento em educação e entregou o Brasil nas piores colocações no PISA. Então você teve a proeza de gastar 4 vezes o que se gastava antes e a gente continua na lanterninha de ciência, matemática e leitura. 50%, Igor, da população brasileira, segundo o PISA, não tem um nível baixo de leitura. Está abaixo de baixo. É um nível que a OCDE considera que você não é capaz de exercer a sua cidadania. Entendeu? Você não entende os direitos que você tem. Metade da população brasileira não tem a capacidade de leitura suficiente para entender sequer como funciona o sistema eleitoral. 73% não tem essa habilidade em matemática. Então, 73%
uma maioria folgada ali Aham. da população brasileira. Não é que sabe, porque eu também não sou um grande gênio de contas, assim, mas, né, Mas uma regra de 3. com a regra de 3, né? Uma fraçãozinha simples ali, a gente se vira, né? Uma equaçãozinha de segundo grau ali, terceiro já fica mais, já esqueci. E a teoria da incompletude? Essa tu manja? Não manjo Tá nada. bom, então vai lá. Não é, pô, um Bhaskara, né? Um Pitágoras, né? Pô, pegar uns quadrados de cateto, beleza. Agora, não sabe fazer somas, subtrações e multiplicações simples. E aí esse cara vem dizer que, pô, abriu um monte de universidade, parabéns. E o nível da educação continuou um lixo. Razão, não existe responsabilização por mau resultado no Brasil. Não existe. Legalmente, ninguém vai preso, ninguém perde o cargo, ninguém perde direitos políticos, ninguém tem que pagar multa se eu sou um secretário de... Não preciso nem falar do ministro. Se eu sou um secretário de educação do município. Eu pego a educação num patamar, vamos lá, de 0 a 1000 tá 500. Eu entrego no final do mandato em 300, não tem nenhuma consequência pra mim. Todos os países europeus têm. No Japão tem. Na Coreia do Sul tem. No Canadá tem. Nos Estados Unidos tem. Todos têm responsabilização. Aqui não. Aqui, teoricamente, tá? Teoricamente, você só é responsável se você roubou. Se você agiu com dolo. Não, eu causei um dano aos cofres públicos, né? Ou eu fiz uma coisa tão grotesca. Aliás, nem isso mais é improbidade, né? Isso é um ponto que você me perguntou sobre petistas e bolsonaristas voltando junto. Na legislatura passada, né, o governo Bolsonaro propôs e petistas e bolsonaristas votaram e aprovaram o afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Antes, você tinha um negócio que era culpa grave, que é o seguinte: eu sou um secretário de infraestrutura. Aí, na hora da licitação do asfalto, sei lá, eu contratei uma empresa de isopor. Aham. Não tem nenhuma prova de que eu recebi propina daquela empresa. Não tem nenhuma prova de que eu favoreci aquela empresa. Eu só sou tão incapaz, mas tão incapaz que eu contratei uma empresa de isopor pra fazer asfalto. Improbidade administrativa. Você vai perder seus direitos políticos, seu ato vai ser anulado, blá blá blá. Afrouxaram a lei da improbidade e tiraram a culpa grave. Então agora, nem se o sujeito... Porque é o seguinte, a culpa grave é assim... Né, a própria definição jurídica é um erro que um homem médio não cometeria. Ainda mais um cara que foi escolhido pra estar ali. Aí um secretário, um prefeito, um governador, uma culpa grave, e não tem a responsabilização. Por indicador, pior ainda. Não tem, em muitos casos não tem nem avaliação. Não tem nenhum indicador, eu não tenho nenhum número, não tenho nenhuma avaliação nacional, por exemplo, educação infantil. Não tem indicador de educação infantil no Brasil. Não é avaliado. E a gente coloca dinheiro em educação infantil. É como se você estivesse num avião, o avião tem radar. Ou então, sei lá, você tá no carro, você tá vendado e você tá dirigindo. Não existe indicador, nem que vai mal, vai ruim, o cara não é responsabilizado. Eu nem sei se ele tá indo bem. E saúde, a mesma coisa. Aumentou a mortalidade infantil 300% na minha gestão de ministro da saúde. Zero consequência. Isso tem a ver com Constituição? Também. Não, nossa Constituição não prevê responsabilização de agente político por incompetência. Que dispositivo poderia ser criado para que isso acontecesse? Bom, quando cria, os caras derrubam, né? Não, mas eu acho que justamente isso. A gente tem um critério objetivo de falar, olha, se você... Se os indicadores da pasta que você é responsável pioraram e você não tem uma boa desculpa pra isso, puta, teve uma guerra, caiu um meteoro, teve uma enchente, teve uma greve de 6 meses que não foi culpa minha, dos servidores, e aí pioraram os indicadores. Aí, meu amigo, fique inelegível 8 anos.